a Deus, amigos, amigas. Então, continuando aqui, falando sobre os atributos de Deus. Só pedir desculpa pelo corte. Eu cometi um erro aqui, meus irmãos, e aí acabei deixando a memória do computador, né, encher, e aí teve um corte no áudio. Perdão, nos perdoe. Perdemos pouquíssimos minutos, acho que 2 minutos apenas, mas a gente vai depois recuperar essa fala aí em nome de Jesus. Vamos falar ainda sobre isso. Pode continuar aí, Samuel. Amém. Dando continuidade aqui, amigos, amigas, queridos e queridas, falando sobre os atributos de Deus, a gente... Agora nós fazemos uma pergunta, depois que falamos da importância, já demos também a definição do que é atributo, como conhecemos a Deus e os seus atributos? Essa é a pergunta que você espera, porque eu acredito que você ficou muito curioso, desejoso de conhecer o seu Deus para se portar diante dele. Até você que ainda não é cristão, você também deve ter ficado muito desejoso de conhecer. E aqui eu lanço para os meus amigos aqui de mesa essa pergunta para a gente trabalhar essa pergunta que é tão importante, porque nós temos a necessidade. Eu acho Agora que vem o meio, beleza? Beleza. Eu acho que se tivéssemos que resumir numa frase, ao meu ver, seria através da palavra, através da Bíblia. Mas se eu tivesse que resumir, como? Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus, orando, pedindo discernimento do Espírito Santo. Eu acho que se tivéssemos que falar assim, escrever numa resposta de prova de escola, né? Eu acho que seria alguma coisa assim, bem simples, né? Mas aqui a gente tem um assunto aqui para outras várias horas de conversa, mas eu acho que seria uma forma bem resumida. Maravilha. Pode ir lá, Ezequiel. Por favor, repite a pergunta. Então, vamos lá. Tá bom, meu amigo? Lembrei de você agora. Qual a pergunta mesmo? Vamos lá. Pode crer. Fico meio nervoso aqui. Como conhecemos a Deus e os seus atributos? Como conhecemos a Deus e os seus atributos? Seus atributos. Interessante, né, Maurício, aqui respondeu uma coisa. A Bíblia, né? Primeiro, Maurício respondeu aqui. Mas também, irmãos, como conhecemos a Deus e seus atributos? Olha para a natureza, né? Acredito que nós conhecemos a Deus olhando para a natureza, uma flor. Quem pode fazer uma flor ou gerar uma flor, dar vida a ela? Olha o sol, não atrasa nem um minuto, meu irmão. Aleluia. A gente acorda sabendo que o sol no outro dia vai nascer. Glória a Deus. Né? Então assim, olha para as estrelas, a lua, né? Aleluia. E os mares, você vai no mar ali e vê as ondas vindo e de repente... Meu irmão, quem sustenta tudo isso? Irmão, isso realmente, né, a natureza nos mostra quem é Deus. A grandiosidade da criação. A grandiosidade de Deus e a criação. E outra forma, o amor de Deus por nós, Maurício, porque Deus não se atrasa. Nós se atrasa pro trabalho, meu irmão. Pro podcast. Pro podcast. Nós se atrapalha todo, meu irmão. Dá pra atrasar. Agora Deus, meu irmão. E por que Deus faz isso, meu irmão? Por amor a nós, meu irmão. Glória a Deus. Por amor. A gente vai pra praia lá e fica tranquilo, meu irmão. Meu irmão. As águas vêm furiosas. Aí eu pergunto, meu irmão. Se não fosse o agir de Deus, a mão de Deus ali, meu irmão, ficava ninguém, irmão. O homem ousado faz os edifícios, né? Próximo ali, poucos metros ali, né? Garantindo que aquela água não vai, né? O derrubar, ultrapassar dali. Então, assim, eu acredito que alguma segurança em Deus, né? Eu sou do Nordeste, né? E eu vejo que o Nordeste, irmãos, eu acredito que depende totalmente de Deus, porque as pessoas plantam confiando não nos seus próprios méritos, mas confiando que na época certa Deus vai enviar chuva, né? Vai vir chuva. Elas plantam confiando. Muitas pessoas investem dinheiros, meu irmão, vários dinheiros, né? Várias quantidades ali, acreditando, sem ver nenhum fruto ainda, mas investe confiando que vai vir chuva. Então, assim, eu acredito que Deus seja conhecido também nessa parte aí também, a natureza, né? Amigo, amiga, você observe uma situação aqui que acontece sempre aqui com a gente, é o seguinte, na questão dos atributos. Um atributo puxa o outro. Nós não entramos nem em nenhum atributo de Deus ainda, especificamente falando, Não. mas isso que o nosso irmão Ezequiel deu, aqui do parecer dele, já puxou para quê?
Deus existe. Deus existe. De Deus, nós, vamos estar falando disso hoje ainda, se der tempo. Acredito que vamos falar sobre os atributos. Pelo menos um atributo ou 2 atributos de Deus, vai depender aí, né, do nosso tempo aqui. Mas então, pela palavra, né? Então aqui a gente faz sempre essa pergunta, não é querendo constranger você, a gente olha primeiro para nós mesmos, e aqui eu quero fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo aqui durante esse podcast, fazendo perguntas. Isso se chama catecismo, né? Catecismo, as pessoas pegam, quando se fala em catecismo no meio cristão, tem gente que diz, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Mas não, gente, catecismo é praticado pelos cristãos protestantes, sim. O catecismo nada mais é do que perguntas e respostas a respeito da nossa fé. E qual a importância disso? Isso nos ajuda a memorizar a palavra de Deus. Então, nós aqui perguntamos justamente sobre o quê? Como conhecemos a Deus e os seus atributos? Já respondemos a pergunta por meio da palavra, por meio da natureza. O nosso irmão Ezequiel colocou muito bem, né? E aí a gente vai caminhando para o primeiro atributo aqui que nós colocamos nessa ordem, lógico. Os atributos de Deus, existem aqueles atributos que Deus revela e existem aqueles que nós nunca vamos conhecer. Verdade. Né? Talvez na eternidade. Talvez na eternidade. Mas uma coisa, para se conhecer alguém, é preciso analisar. Aqui no foco aqui é o próprio Deus. Nós temos que entender uma coisa, nós já falamos no começo, Deus é transcendente, Deus está acima do que nós podemos imaginar. Deus, se eu quero puxar ali a vida do Maurício, a vida do Ezequiel, é simples, irmãos, eu pesquiso, eu consigo puxar a sua ficha, aqui, ó. Eu consigo saber onde você passou, eu consigo saber onde você fez, eu faço uma investigação sobre a sua vida, eu vou saber quem é seu pai, quem é sua mãe, eu vou saber onde você trabalha, mas Deus não. Fortalece a ideia e as Escrituras, por quê? Nas Escrituras, Deus quis se revelar. Ele quis se revelar. A gente pode pegar um outro atributo de Deus que é o quê? Deus é livre. Nós não somos livres no sentido sociedade humana, como seres humanos nós não somos livres. Existe um governo, temos que pagar imposto, temos nossos direitos e temos nossos deveres. Então o ser humano não é livre. O ser humano tem as suas obrigações. O pai de família não pode dizer, olha, eu não quero mais saber de nada, eu vou sair pelo mundo, eu vou ser livre. Não, minha mãe dizia uma coisa muito interessante, quando a gente era criança, a gente ficava meio revoltado, mãe, eu quero fugir de casa. Ela falava, meu filho, vá. As pernas te levam, mas a barriga te traz. Nós somos dependentes de Deus. E nós estamos no meio em que temos que cumprir leis, mas nosso Deus não. Nosso Deus é livre, nosso Deus é transcendente. Ele excede os limites da nossa imaginação. Nossa imaginação é limitada. Então, Deus, Ele se revela. Ele se revela a nós, né? Ele é maravilhoso, Ele vai se revelando. E um dos meios aqui é ali a palavra de Deus. E aí nós perguntamos como que está a nossa leitura bíblica, como que está a nossa pesquisa. Lucas diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala que ele fala da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Mateus não dá esse detalhe, mas Lucas, segundo as pessoas dizem, né? Ele era médico, então ele tinha uma linguagem mais culta e também ele estava escrevendo para os gregos, que na época era top nessa questão de ser intelectual. Lucas deixa um detalhe muito interessante. Ele fala que aquele homem que estava construindo a casa sobre a rocha, ele foi lá e ele cavou. Né? Ele dá esse detalhe. Então, assim, é isso que nós temos que fazer em relação à palavra de Deus. Conhecer a Deus. É preciso nos despertarmos para cavar, e cavar sempre mais fundo. E aqui entra uma questão muito importante, meus amigos, aqui, meus irmãos. Um grande problema que assola a nossa vida hoje cristã e dificulta muito são os textos isolados. Né? Os textos isolados não nos permitem chegar ao conhecimento que Deus quer, Ezequiel, que nós cheguemos dele. Textos isolados. Muito cuidado com os textos isolados. Então, Deus ele se revela a nós até onde Ele quer se revelar. Ele é sublime, Ele é superior. Ele não depende de ninguém. Olha só o que diz Romanos capítulo 11, versículo 35. Aqui, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, eu quero dizer para você, eu não sei qual conhecimento você tem de Deus, mas Deus ele não depende de nós para nada. Olha só o que diz Romanos. Ele não pode nunca receber uma ameaça, como dizer, olha Senhor, se o Senhor não fizer, eu não faço. Ele nunca pode
Ele faz sim na sua vida, ele faz sim na minha vida, simplesmente porque ele é gracioso, ele é cheio de graça. Ele dá a nós o que nós não merecemos. Ele dá a nós o que nós não merecemos. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 11, versículo 35. Vamos ler o versículo 34 também? Meu Deus, eu vou ler o 33 em diante. Bora. Os 11, 33 em diante, vamos lá. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos. É ininvestigável, se é que existe essa palavra. Não dá para investigar a fundo e saber tudo sobre ele. Maurício, ele dá uma porção que ele quer. Maurício, você vai conhecer isso aqui. Mas aqui eu fico pensando, isso não nos entristece, gente. Isso nos alegra, sabe por quê? Eu vi uma frase muito interessante, muito maravilhosa. Tenta colocar um oceano dentro de um copo de água, Ezequiel. Você consegue? Não. Não? Só um pouquinho. Mas, não vou nem arranhar o oceano. Pega esse copo de água aqui, põe o oceano aqui dentro. O que vai acontecer? E eu quero dizer o seguinte: existe uma possibilidade de nós transbordarmos do conhecimento de Deus. Ainda que não consigamos tudo, porque um copo de água para um oceano é muita coisa. Mas o transbordar do conhecimento de Deus, meu irmão, a gente tem esse acesso. Transbordar até onde Ele permite, porque Ele é muito grande. Né? Então, Paulo escreve a Romanos assim, olha, pois quem conheceu a mente do Senhor? E aí eu fico pensando aqui, gente, né? Temos que tomar muito cuidado. Dizer que Deus disse quando Deus não falou nada. Pegar uma interpretação nossa, um texto e dar a nossa interpretação, é muito perigoso. Ou quem foi seu conselheiro? Quem pode dizer a Deus o que Deus tem que fazer, dar um conselho para ele? Alguém pode? Não, ele é soberano, ele é todo poderoso. Ou quem deu a ele alguma coisa para que isso lhe seja restituído? Ele está dizendo o quê, Maurício? Eu pegue esse apagador, essa borracha, vamos trocar pelo celular. Né? Oh Deus, se o Senhor me der tal bênção, eu te dou a minha vida. Quem deu ele para ele receber, irmão? Ezequiel falou uma coisa muito interessante esses dias aí, irmão. Deus não salvou o homem porque o homem ele estava solitário no céu e precisava de companhia. Não, Deus sempre existiu. Antes que os anjos fossem formados, Deus já era satisfeito. Então quem deu a ele para dele receber? Ninguém pode trocar nada com ele. Tudo que nós recebemos é de graça, é pela graça. Através de misericórdia. Pela misericórdia, pelo amor que Deus tem por nós. Quando eu acho que em orações, eu fico, né, orando e pensando sobre isso, né? Quando a gente pede algo para Deus, quando Deus nos atende, quando Deus atende nossas orações, irmão, é só por misericórdia. Irmão. Só por misericórdia. Porque de fato, o que eu vou trocar com Deus, irmão? Eu faço uma aliança com Deus. Amém. Amém, eu posso fazer uma aliança com Deus. Mas eu tenho que clamar para que essa aliança seja atendida pela misericórdia. Não por mérito, né? Não é porque eu mereço mesmo, é por misericórdia. Eu tenho que clamar. É clamor. Clamor, é pedido. Clamor mesmo, para que seja atendido por misericórdia. Eu creio assim. Eu creio que Deus ouve a oração dos justos. Mas é direcionada, feita da forma correta. Não nessa questão pô Deus, mas eu fiz tal coisa, né? Eu fiz, como você, na pregação do estudo que você deu aí nesses dias, né? Eu fiz tal coisa, Senhor, que você falou. Será que eu não mereço essa outra coisa? Não. Meu Deus. Não. Se eu consigo, para a glória de Deus, se Deus atende as minhas orações, e Deus quer atender as nossas orações. Deus quer, mas Ele fala que o povo não tem as orações atendidas por conta do pecado. Do pecado. Olha isso. Até quando Deus quer atender as nossas orações, o nosso pecado atrapalha. É algo tão... Falar de Deus é algo tão extraordinário que a gente acaba destoando. Eu sou prolixo, irmãos. Eu viajo aqui, eu vou longe mesmo. Então, eu acho que o que eu tenho para acrescentar aqui irmãos, Deus quer ouvir nossas orações, mas nós temos que entender que o nosso pecado está sempre barrando,
ele tá sempre nebuloso aqui na frente. E quando nós achamos que merecemos algo, eu acho que isso também atrapalha. E aí é exatamente esse ponto que eu quero chegar, Samuel. Entender que quando você está orando, você está conversando com Deus, você está clamando a misericórdia, pela misericórdia, né? É só isso, não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque você merece, a gente não merece. A verdade é que o que nós merecemos de fato? O inferno. Isso nós merecemos. É isso que nós merecemos. Apesar que quem tá aí nos assistindo agora vai, o quê? Eu mereço o inferno? Estão falando loucura, mas sim, realmente, todos biblicamente, segundo a Bíblia, esse é o Deus verdadeiro. Nós estamos falando, né, do Deus bíblico. Nós vamos falar ainda sobre isso. A gente vai falar exatamente sobre isso, porque isso é um pouco polêmico, porque muitas pessoas, né, segura isso, não, você é muito bonzinho, você merece o céu, jamais. Você fez tal coisa, então Deus vai te abençoar. Então, assim, talvez tenha aprendido errado, né, Maurício? Não que nós estamos dono da verdade, jamais. É verdade. Não que nós estamos dono da verdade, né, deixando bem claro aqui. Glória a Deus. Mas estamos aqui tivemos a oportunidade de conhecer. Com certeza. Por isso que estamos aqui, né, pastor Samuel? É verdade. Para reforçar essa ideia, dando Concluiu? Dando texto bíblico, Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e restituídos foram da glória de Deus, né? Destituídos, melhor dizendo, perdão. Privados, né? Foram da glória de Deus. Então, assim, quando a gente fala, irmãos, sobre inferno, a gente vai também para João 3,36. Se você puder abrir, abra, porque é interessante, onde ele, justamente, nós já falamos sobre esse texto, não é condenação, não estamos pregando simplesmente inferno e condenação, estamos pregando sim. Deus é amor e deseja salvar. O que fazer para escapar da ira de Deus e de padecer no inferno? Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele tomou o nosso lugar. Crer que nós estávamos devendo, nós estávamos em pecado e não podíamos estar nunca mais de novo, né, com Deus, como nossos pais Adão e Eva, antes do pecado. Então eles pecaram e Ele colocou toda a raça humana sobre uma dívida. E essa dívida só um homem perfeito poderia pagar. E Jesus Cristo, por isso que Ele veio. Ele viveu de uma forma perfeita e Ele morreu pagando um preço que era nosso. Os nossos pais pecaram e nos condenou. E todo mundo, todos os seres humanos que nasceram, foram nascendo todos condenados ao inferno. Mas Jesus Cristo veio, viveu como homem, nos representou, viveu sem pecar, nos representou. E Deus recebeu o sacrifício de Cristo. E agora nós somos salvos em Cristo. É crer no Senhor Jesus, né? É crer no Senhor Jesus. E aí você entende que o amor dele é muito grande. Ele poderia simplesmente nos deixar perecer, né? Mas ele nos ama de verdade e ele realmente nos chamou para uma tão maravilhosa salvação, não é? Sim, eu só quero explicar por que eu falei sobre isso, né, sobre o inferno, do que nós merecemos ou não merecemos, porque eu acho que é importante sempre nós colocarmos o porquê. Nós conversamos muito entre nós, irmãos. Então, entre nós já sabemos o que a gente está pensando, verdade, né? Verdade. Então eu já sei porque o Samuel falou isso. A visão é uma só, né? Exatamente. Porque nós estamos falando para muitos tipos de visões, exatamente, Exatamente. Então, assim, não saia daí, por favor, só porque eu ouvi falar inferno vai sair, não saia. Deus tem salvação para sua vida. Exatamente. Nós estamos falando aqui do amor de Deus. Quando anunciamos o inferno, anunciamos logo em seguida a salvação. Outra coisa interessante, Maurício, sem querer te cortar, mas já te cortando. Vai lá. Desculpe a minha pouca educação. Aqui, irmãos, o negócio é o seguinte, quanto mais Jesus Cristo morreu, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. E por que ele fez isso? Por amor, mas antes do amor vem para a sua glória. Ele nos salvou para a sua glória. Então, quando nós falamos em relação à questão de Jesus Cristo e de salvação, por isso que, olhe, pegue a Bíblia, crente. Pegue a Bíblia, olhe só, quando se começa a pregar o Evangelho, como Jesus começa? Arrependa-se. O que é se arrepender? Se arrepender é o quê? Primeira coisa, mudança de pensamento. E quando acontece a mudança de pensamento? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você ouve a verdade, você ouve que é um pecador, que pegou contra Deus a sua vida inteira, mas que Deus tem a vida eterna para você, a sua mente, pelo poder do Espírito Santo, você começa a falar, poxa vida, pequei contra ele a vida inteira, meu Deus. E às vezes você até chora, fala, eu sou miserável mesmo, eu não mereço. Quanto mais as pessoas ouvem
a mensagem do Evangelho, como Jesus veio pregando, João veio pregando, Pedro veio pregando, os demais discípulos vieram pregando, você vai entender que ela chega ali e ela começa a chorar os seus pecados. Ela começa a ser quebrantada. Ela entende o amor de Deus e a glória do Senhor vai sendo derramada sobre ela, na salvação dela, se espalha na salvação dela, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe quem era ela e agora ela sabe que mesmo assim ela é aceita. E aí muda muito a nossa vida, porque o crente que é ganho, que é o que ouve a palavra do arrependimento, o crente que ouve que ele realmente estava condenado, mas que Deus oferece salvação para ele, ele vive uma vida de alegria. Mesmo tendo uma vida de dificuldade, mesmo tendo uma vida de sofrimento, de luta, ele se alegra, porque ele diz, olha, eu não mereço. Eu nunca conseguiria, eu nunca saberei o preço, melhor dizendo, tem uma música, né? Eu nunca saberei o preço. Poxa, a vida ele é tão bom. E aí, irmão, pode vir falta de dinheiro, pode vir falta... Você é rico. Você é rico. Isso ninguém pode te roubar. Glória a Deus. Então, assim, é isso, né? É isso, basicamente. Irmãos, eu só gostaria de destacar por que eu falei sobre essa questão da oração, do merecimento, e acabei falando sobre o inferno. Nós não queremos aqui dizer que Deus não ouve a sua oração. Ah, Senhor, que você não pode fazer uma aliança com Deus. Eita, irmão, só um minuto. Ah, tá gravando, desculpa. Que susto. Você pode fazer uma aliança com Deus? Pode, deve. Você pode orar pedindo bênçãos? Pode, deve. Mas você tem que entender que você não merece. Verdade. Entendeu? É isso, essa é a verdade que você está fazendo, que você pelo seu pecado, pelo nosso pecado, infelizmente não é que você não merece morar um pouco melhor, uma bênção financeira, de saúde, familiar, o que quer que seja. Não é isso. Não é que você não merece essas coisas. Eu digo que você não merece ser ouvido por Deus. Isso é imerecido. Isso é imerecido. É exatamente aqui que eu quero dizer. Então, quando nós estamos orando, eu creio que Deus quer nos abençoar. Eu creio do fundo do meu coração isso. No entanto, o nosso pecado não consegue fazer com que a gente enxergue de verdade quem é Deus e o quanto nós podemos ser próximos dele. E quando nós somos próximos dele, nós somos infinitamente mais abençoados. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, se fôssemos falar de milagres. Olha o que os homens de Deus fizeram. Andavam e curavam as pessoas por conta da sua proximidade com Deus, faziam para a glória de Deus. Eles faziam essas coisas para a glória de Deus. Então, a oração tem poder. Eu creio nos dons do Espírito. Nós cremos nos dons do Espírito. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos, é o seguinte, o que nós queremos dizer aqui é que você não deve, você deve orar, você deve pedir, você deve clamar, você deve se aliançar com Deus, mas você não deve de maneira nenhuma dizer assim, Senhor, faça isso por mim porque o Senhor me deve. Porque eu mereço, porque eu fiz tal coisa. Não, isso você não deve fazer. Isso aí você não deve fazer de jeito nenhum. Mas você deve dobrar o seu joelho todos os dias, orar, pedir, clamar, louvar, rasgar mesmo as vestes diante do Senhor. Você pode fazer isso e você deve, porque Deus quer ser próximo, Deus quer nos abençoar, Deus quer ouvir as nossas orações, Deus quer falar conosco, Deus quer conversar conosco. Mas, infelizmente, irmãos, o que eu acho aqui é o que eu acho. Nós não estamos preparados. Então, irmãos, quando eu digo isso, é somente para que vocês não entendam o que o Samuel quer dizer aqui, que você não deve orar, pedir as coisas. Ele concorda com isso, que nós temos a mesma linha de pensamento nisso. Então, você deve sim clamar. Só tome cuidado, para não colocar Deus na parede. Porque quem sou eu para pegar Deus pelo gogó, meu irmão, para pegar aqui e colocar Deus na parede? Então é exatamente isso. É isso que o Samuel está falando. Nós não devemos colocar Deus contra a parede, até porque nós nem conseguiríamos. A gente só está se enganando quando está fazendo isso.
Então é exatamente isso. No entanto, vamos clamar, vamos louvar a Deus, vamos adorar, vamos buscar, vamos clamar, orar muito mesmo de joelho, porque Deus quer nos abençoar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E é interessante que, falando aqui sobre os atributos de Deus, e a gente vai continuar, pastor, falando sobre os atributos de Deus nos próximos podcasts aí, né? A gente vai continuar falando. E deixando claro, irmãos, que tudo que nós falamos aqui, irmãos, nós não vamos nem arranhar quem realmente Deus é. Vai ficar longe. Sabe? Talvez aqui, eu não sabia que Deus era isso. Irmãos, não estamos nem estamos só finiscos, né? Finiscos, como vamos dizer. Imagina que a gente olha para a estrela, vê aquela estrelinha daquele tamanhozinho. Mas será que ela é aquilo que a gente consegue ver? Vai se aproximando, ela vai crescendo e ela é bem maior do que aquilo que a gente vê, não é isso? Então assim, se uma estrela e um sol, que é criado por Deus, meu irmão, você consegue ver algo que é tão grande, ver tão pequeno, imagina quem o criou, Maurício. Então assim, irmãos, deixando bem claro que Deus é muito grande, é muito tremendo, é como o pastor Mal falou aqui, é os atributos que ele quis revelar, né? É aquilo que ele quis revelar para nós. Deus apenas quis que nós conhecesse, ele quis. É o desejo de Deus, né? E realmente é isso que o Maurício fala, irmãos. E o problema das pessoas não conhecerem quem Deus é, um dos grandes problemas é a falta de ir à palavra. Porque Deus está aqui. Quer conhecer quem Deus é? Vai aqui. Verdade. A única forma de nós conhecermos o que Deus quer pra mim, meu irmão, não é eu perguntando, é indo aqui, você vai saber o que Deus quer pra você. O que Deus não quer pra mim. Não adianta você perguntar aí, não, tá simples, vai lá em sua estante aí, talvez tá até cheia de pó, poeira, talvez você tá lá aberto no Salmo 91, mas... Chega a tá dura de pó. Vá lá, tá lá tudo que você precisa. Pra quem não tem Bíblia, tem na internet aí também, né? Na internet, né? Então assim, tem Bíblia Crente moderno. Online, né? Tem Bíblia online, chega lá, pesquisa. Aplicativo. Então assim, tá muito fácil, irmãos. E a gente pensa assim, esse livro aqui é um livro que não é desejado por muitas pessoas. É um livro odiado, né, Maurício? Odiado pelas autoridades, muitas vezes. Pelos juízes, né? Então, assim, o que leva, pastor Samuel, esse livro que existia ainda? O que leva? É nós que guardamos. O mais vendido do mundo. O livro mais vendido, talvez o mais desprezado, mas é o mais vendido, né, pastor? Felizmente, né? Muitos compram, mas não lê. Mas não lê. Como para dizer que tem uma Bíblia, ou, né, infelizmente, para levar para a igreja. Felizmente, irmãos. Feliz das pessoas que pegam e leiam, né? Que lê. Então, assim, nós vemos que o fato da Bíblia estar aqui nas nossas mãos, em um século, no pleno século XXI, onde as pessoas estão sendo corrompidas, onde pessoas odeiam o que está escrito aqui, porque o que está aqui, meu irmão, é de confronto mesmo nós. Porque não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. O que está aqui, Maurício, não é a vontade do homem. É um dos grandes fatos, pastor Mal, de provar que isso é a palavra de Deus, porque aqui não é um livro que o homem colocou, vou colocar aqui porque eu amo isso aqui, eu vou colocar porque é da minha vontade. Não. Tudo que foi escrito aqui não tem nada de vontade do homem. É tudo confronto ao homem, porque o homem é pecador. Né? Então, assim, um dos grandes fatos de provar que a Bíblia é real, que é a palavra de Deus, porque aqui não tem nenhuma vontade do homem. Você lê qualquer livro falando sobre si, você vai ver, me encaixa aqui. Nossa, aqui eu me encontro aqui me conforta na vida que eu estou. Mas aqui não, meu irmão. Aqui leva nós uma realidade extraordinária, próxima de Deus. Então, assim, um dos grandes fatos, né, do amor de Deus é que essa palavra aqui, tão perseguida, ainda existe para nós, né? E o outro fato de Deus não ser conhecido é o nosso pecado. Nosso pecado, como o Maurício falou aqui, Isaías 59, versículo 2, vai falar que a única coisa que separa o homem de Deus é os nossos pecados. Né? Talvez você não encontre Deus, não conhece. Mas Deus não existe. Mas eu não vejo Deus assim. Talvez essa falta de conhecimento aqui das pessoas é pecado. Porque quanto mais as pessoas pecam, mais Deus se afasta. Né? É igual um avião, né? As pessoas olham assim,
passando, veio no céu, alto, né? Quando eu tava lá no Nordeste, eu olhava lá, alguém falava pra mim, tem pessoas ali dentro. Eu falei, como tem pessoas ali dentro? Se cabe na palma da minha mão. Não tem como. Vai como? Você falava assim? Eu falava assim. Porque eu nunca tinha visto, eu fui criado no Nordeste, assim, no interior, então eu nunca vi um avião de perto. Mas eu olhava pro céu e via aquele bichinho pequenininho. Aí o povo falava, ali vai gente ali. Falei, não tem como. Se cabe na palma da minha mão, como é que... Algo que cabe na palma da minha mão vai me caber lá dentro. Não tem como, isso não faz lógica isso. Mas o fato, irmãos, é a distância que a gente está do avião. Quando eu vi o avião mesmo, que eu vim aqui para São Paulo, que eu vi próximo, tive a oportunidade de trabalhar no aeroporto de Guarulhos, lá na reforma que teve lá, né? E eu vendo ali, eu falei, meu Deus do céu, como eu estava enganado, olha o tamanho desse avião. Então assim, Deus... Agora eu tô vendo agora eu tô vendo de verdade, agora... E quando eu entrei dentro, irmãos, aí foi que... Você estava próximo do avião. Próximo, imagina, meu irmão. Então, a visão é completamente diferente, pastor Samuel. É completamente diferente. Verdade. E o que afasta o homem? É o pecado. Então, quanto mais o ser humano peca, mais Deus distancia. Então, a sua visão é mudada. Não é que Deus existe. Tanto que cada um tem um Deus, como foi falado aqui, né? No vídeo que foi cortado atrás, você continua lá que você vai ver, a gente fala um pouco. Cada um tem um Deus. Um Deus do seu bolso. Meu Deus é o Deus do dinheiro. O meu Deus é o Deus que se tocar em mim. Cada um tem sua visão. Mas qual é a visão verdadeira de Deus? Quem é o Deus verdadeiro? Por isso que estamos aqui, né, pastor Marcos, falando sobre esse Deus. Glória a Deus, é verdade. Nosso desejo aqui é realmente auxiliar as pessoas com o nosso conhecimento, que não é tão conhecimento, mas eu acredito que é de utilidade, né? E o Maurício falando em relação à oração, irmãos, se você meditar no livro de Lucas, capítulo 18, ele vai falar é uma passagem que fala sobre Jesus Cristo incentivando as pessoas a orarem. Lembra do início que eu falei? O Maurício falou muito bem aqui. Temos que orar. Somos pecadores, os que creem em Cristo têm acesso a Deus. Deus recebe, Deus ouve as orações, né? Para o pecador existe um Jesus Cristo Salvador. Então Deus ouve as suas orações. Ele vai dizer no livro de Lucas capítulo 18, ele vai dar o exemplo de uma viúva. Ela ia lá, ela tinha uma causa, ela colocava diante do juiz e o juiz ia lá. Perdão. E o juiz era um juiz negligente, pilantra. E ele não ouvia essa viuvinha. Mas a viúva, ela bateu tanto, incomodou tanto, importunou tanto esse juiz iníquo, né? Que não temia nem a Deus e nem aos homens. E ele acabou atendendo e julgando a causa dessa mulher. Glória e aqui, continuando nessa mesma passagem do capítulo 18, versículo 9 em diante, a Bíblia vai falar de uma parábola. E Jesus Cristo fala aqui no versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Ele diz assim, olha, Jesus, porém... contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui tem um versículo muito bom. Então, quando nós vamos a Deus em oração e nós temos que orar... 18:9, é isso? Nós temos que orar, nós não vamos confiando em nós mesmos, não confiando que nós somos bons e porque nós nos vestimos assim ou porque nós fazemos... Não é nada disso. Nós vamos... E nós devemos orar, devemos buscar, como o Maurício falou, prosperidade, melhoras para a nossa vida, melhoras profissional, melhoras. Saúde, família. Deus atende as orações e Deus, Jesus Cristo nos orienta. E nós devemos ir, ele fala para a viúva. Mas agora tem essa outra passagem vai falar do quê? Do fariseu. Quem era o fariseu? O farisaísmo, fariseu significa separado, era uma seita judaica. Eles eram tão rígidos que eles achavam que eles cruzavam as ruas, eles cruzavam para o outro lado da calçada quando eles imaginavam que alguém aqui era pecador. Eles achavam que se ele tocasse as vestes de alguém que eles consideravam pecadores, eles ficariam impuros. Meu Deus. Eles achavam que pelas obras eles poderiam sim ser salvos. Eles não entendiam que eles dependiam simplesmente de Jesus Cristo. Então, nunca é por nós. Nunca é porque nós somos bons. Nunca é porque... Não. É Jesus Cristo. Nós vamos a Deus, devemos orar. Ele incentiva. E aqui tem um publicano, desprezado.
Publicano era aquele que cobrava imposto, era contratado por Roma, que dominava ali Israel, para cobrar imposto do seu próprio povo. Então Roma contratava um judeu para cobrar imposto do próprio judeu. E por isso que os publicanos eram odiados. E o publicano vai ali, ele começa a orar, e ele nem levantava a cabeça de tanto temor que ele tinha. E ele começava a dizer, olha, tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. E ele batia no seu peito. Então ele entendia que era só pela graça e pela misericórdia. Aí a Bíblia diz o que? Jesus Cristo disse. O mestre, da boca do mestre. Aquele de que tudo que existe não foi feito se não foi por meio dele. Né? Então ele vem e diz assim, ó... Aquele menino lá, o publicano, ele já saiu daqui justificado, mas esse aqui não. Porque o fariseu era doente, mas ele não enxergava que era doente, como que ele seria curado? Deus, irmãos, vamos a Deus em orar. E eu digo a você uma coisa, as nossas orações terão maior proveito se nós formos sem nada nas mãos. No sentido de que eu não sou nada. Tô aqui, mestre. Tô aqui. Irmão, e a nossa vida fica tão mais leve. Demais. Quando a gente tira aquele negócio, eu faço assim, mas fulano, eu vou me vestir desse jeito, eu sou o cara, olha, eu oro tantas horas, então eu sou melhor. Tô fazendo um podcast agora. Agora tô fazendo um podcast, tô famoso, eu sou melhor que o Maurício, eu sou melhor que o Ezequiel. Eu sou crente, mas ele não. Não é isso, não. Meu Deus. Jesus Cristo vem nos mostrar algo totalmente diferente. Ele vem dizer assim, olha, sem mim nada poder fazer. Ele olha para mim e fala, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você é são ou doente? Aí você diz, então existia os sãos, Jesus? Não, não existia. Existiam os cegos. Ele não enxergava a própria doença. Como vocês serão curados se vocês não enxergam que são doentes? Como eu vou tratar de vocês se vocês dizem que são sãos e estão convencidos de que são saudáveis, sendo que vocês estão enfermos e só eu posso curar? Então, é um incentivo à oração, né? A oração, tem que haver oração sempre. E aí, que nem o Maurício colocou, o Ezequiel estava falando, orar de forma correta. Olha para o Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Venha a nós o teu reino. Isso, já tá. Não é? Venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Os irmãos querem falar. E o interessante, pastor Samuel, do Pai Nosso aqui, eu estava até abrindo aqui a palavra, aqui em Lucas. Lucas, ele vai mais profundo, né? Mateus, ele fala, Jesus ensina na oração do Pai Nosso. E aqui Lucas 11, primeiro, é interessante que quando Lucas relata algo interessantíssimo aqui, né? Se os irmãos quiserem abrir aí, quem quiser abrir em casa a sua Bíblia aí, Lucas 11, versículo 1, olha o que Lucas relata aqui, né? No seu evangelho. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar. Quem? Jesus. Jesus estava orando ali em certo lugar. Quando acabou-lhe, ele disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante, né? Que uma coisa que Jesus tinha em comum na sua vida era a oração. Né? Porque eu vejo aqui, os discípulos viram o pastor Samuel, o nosso irmão Maurício, Jesus faz muitas coisas, os sermões. Meu irmão, imagina os sermões de Jesus Cristo ali, pregando ali. Devia ser maravilhoso, meu irmão. As pessoas parando multidões, algo que nunca aconteceu, Maurício. Nunca aconteceu antes. De atrair tanta pessoa, multidões ali, e Jesus pregar para tantas pessoas. Um exemplo, na multiplicação dos pães tinha ali 4.000 homens ali, né? Ou tinha 13. Então assim, era para a multidão. Mas os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, ensina-nos a orar. Uma coisa, irmãos, interessante, que não trazia multidão, Maurício. Você nunca vai ver, e Jesus orou e a multidão estava observando Jesus orar. Não, era em particular, era em secreto. Né? Então a vida de Jesus era uma vida constante de oração, tanto chamou a atenção dos discípulos, e eles falaram, ensina-nos também a orar. Eu quero ter esse prazer de oração, eu quero ter esse prazer de conhecer a Deus. Né? Essa conversa íntima. Essa conversa, rapaz, imagina, meu irmão, a oração. Então assim, chamou muita atenção de Jesus. Agora imagina, meu irmão, Jesus sendo Deus, pastor Simão, como ele se revela, como ele se levava a Deus. Como? Pai, eu sou teu filho, o Senhor me enviou, agora me dá. Era assim, será a oração? Pai, agora, o Senhor tem que curar tantas pessoas, porque o meu nome tem que ser glorificado.
Getsemane vai mostrar um tipo de oração verdadeira. Mesmo sendo filho, mesmo na dor. Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus mostrou na oração a vontade dele, mas ele sabia que tinha que sair a vontade de Deus. Não seja como eu quero, mas como tu quer. Irmãos, eu não entendo, pastor Samuel, como alguém ora, tu tem que fazer. Imagina, tu tem que fazer. Meu irmão, tá ao contrário da oração de Jesus. Olha o que Jesus ensina aqui, como o pastor Samuel falou, né? Quando for orar, ele disse, quando orar, diz, Pai, santificado seja... Não, Pai, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, né? Interessante que na tua tradução, Maurício, pega a tua tradução aí pra nós. Lucas 11, né? Lucas 11, é. Vamos ouvir a tradução que é a linguagem de hoje, é isso? Essa daqui é a NTLH, né? Isso, leia aí, mandar aqui, aproveitar aqui. Lucas... Que tá bem mais declarado. Tá mais simples, mais né? simples, de compreender. Opa, amassei minha Bíblia. Não. Você entra aí no 2 aí já. 11, capítulo 11, versículo 2. Jesus respondeu, quando vocês orarem, digam. Você quer ler? Não, leia. Pai, Opa, um minuto. Tudo certo. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Olha aqui. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. A preocupação de Jesus que nós se achegamos a Ele é na preocupação o quê? De entender que o nome de Deus é santo. Que Deus é santo. Um atributo, né? Santidade, né? Primeiramente, santo. E a santidade, meu irmão, vai contra o que? Nós? Pecado. É impossível ser santo. É impossível ser santo e pecador. Né? E pecado junto. É impossível. Não, perdão. É impossível ter santidade com pecado. Com pecado, é isso. Desculpa. É impossível andar os dois. Então você vai ver aqui, primeiramente, meu irmão, é entender quem Deus é, santo. Amém. Não pode continuar. E como eu entendo isso? Porque, irmãos, eu quero que Isaías, quando Deus se revela a Isaías, que ele estava ali e ele não tinha o conhecimento de fato quem Deus era. Você não vai ver a oração de Isaías quebrantada, mas ali Isaías capítulo 6, quando o rei Uzias morre e Deus revela, abre o céu para Isaías, Maurício, e ele tem aquela visão, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ali serafins voam ao redor dele, né? Uma tinha 6 asas, uma cobriu o rosto, com 2 cobriu o rosto, com 2 voava e com 2 cobria seus pés. E a sua adoração era o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Dos exércitos. Então, irmãos, olha só, não é amor, não era justiça. É um dos atributos, era o quê? Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Meu irmão, interessante quando Isaías vê isso, né, pastor Samuel, ali, os anjos, ele já fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque estou perecendo. Porque eu sou pecador, estou perecendo no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu na hora a sua miséria, Maurício, mas foi nítido, ele caiu de joelho ali, na hora ele viu a sua miséria, meu irmão. Você entende o que é isso? Não tem como um pecado estar com santidade. E a santidade conviver com o pecado. Não tem como. Então ele caiu ali e viu que ele estava perecendo. A santidade de Deus revelou quem ele era. Né? Interessante isso. Maravilha. Entramos aqui no atributo santo, né? Santo, né? Santidade. Sim. Assim, acho que para fechar essa parte da oração, acho que é importante só a gente falar, citar aqui Isaías 59, né? Eu tava só me lembrando, acho que é 59. 59:2, isso. 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir?
Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. Então assim, irmãos... Tem tudo a ver com oração, né, Maurício? Tudo. Irmãos, ore a Deus. Como? Com humildade. Verdade. Humildade. Vá por baixo. Porque é isso, é por aí. O Samuel deu o melhor exemplo possível, biblicamente falando. Glória a Deus. Que foi o que que Jesus falou do publicano. Então, teve, entre vários outros casos na palavra, que foram se humilhar aos pés de Cristo, pedindo, Senhor, se tu quiseres. Exemplo aquela mulher do cachorrinho lá, né? Que Jesus falou, olha, né? Ela se humilhou ali. Das migalhas? Isso, das migalhas ali. Irmãos, pra que mais humilhação do que aquilo, né? Exatamente. Eu como das migalhas, não tem problema, porque ela reconhece seu lugar diante de Deus. Verdade. Quando você chega com humildade, eu tenho certeza que um coração quebrantado, Deus ouve. Não importa quem seja, né? Ou prostituta, não importa, né? Não. Então, essa é para finalizar minha fala sobre oração. Eu creio que Deus está pronto para nos ouvir e atender nossas orações. Se nós conseguimos abandonar o nosso pecado e nos achegarmos a Ele com o coração quebrantado. Eu creio muito nisso, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha parte, finalizando a parte da oração. Aí pode tocar isso. É verdade, né? A Bíblia tem muitas passagens maravilhosas justamente sobre a humilhação, né? Sobre... a gente nos humilharmos ali diante do Senhor para Ele nos exaltar. E Ele nos exalta com a salvação, né? Com a salvação, Ele nos exalta conforme Ele quiser também. Ele nos exalta, Ele é que nos prospera, Ele é que nos dá tudo o que nós precisamos. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Então nós falamos aqui sobre a questão da palavra. Não sei quantos minutos nós temos ainda, mas falamos sobre a questão da palavra. E muitas pessoas questionam. Aqui é uma pegada muito interessante, um negócio muito interessante. Muitas pessoas questionam. Você que está aí e vai assistir esse vídeo, talvez você diga, poxa vida, mas tudo bem, é pela palavra. 47. Tudo bem, é pela palavra, mas eu tenho dificuldade em crer na palavra. Como que nós resolvemos esse problema? Eita. Nós não resolvemos, né? Mas o Espírito Santo tem poder. Verdade. Essa é a questão. Como resolvemos esse negócio, meu filho? Eu não resolvo, vocês não resolvem. Ninguém aqui vai conseguir resolver. Eu acho que a única pessoa que consegue resolver isso é o Espírito Santo. Com certeza. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora a gente usa a palavra de Deus para que o Espírito de Deus ele possa trabalhar na mente das pessoas que vão ouvir essa verdade. Aqui no nosso irmão Ezequiel falou justamente sobre as questões aí da natureza, né? Uma das formas de se crer nas Escrituras é por meio da palavra, a forma, e por meio do Espírito Santo. Mas uma das curiosidades sobre a Escritura que dá um reforço legal para as nossas vidas é que, por exemplo, Paulo cita passagens do Antigo Testamento. Paulo cria no Antigo Testamento. Pedro cita Paulo e diz, olha, são passagens difíceis que algumas pessoas distorcem para a sua própria destruição. Então Pedro cria nas palavras de Paulo. Que Paulo escreveu. Pedro tinha as palavras que Paulo escreveu como palavras verdadeiras. Paulo fala o que? Olha, não amordace o boi enquanto ele debulha. Essa passagem está lá em Deuteronômio. Então Paulo cria no Antigo Testamento e Paulo pregava o Antigo Testamento como Escritura. Isso é uma evidência de que as palavras, todas as palavras que estão contidas nas Escrituras são reais, são verdadeiras. Vamos dar um outro exemplo aqui mais para que a gente venha memorizar melhor, pegar melhor isso aí. Já dei esse exemplo até na igreja. Maurício, menino simpático, bonito, qual o seu nome? Eu já falei seu nome, mas qual o seu nome, moço simpático? Maurício. Seu nome não é Maurício. Não? Não é, Maurício. Por quê? Não, porque não é. Como o senhor prova que não é? Me prove que seu nome é Maurício. Bem, diante dos homens eu posso lhe apresentar um documento, né? Minha documento. CNH. Tá aqui. CNH. Pega aí. Tá aí? Tá aqui. Daí. É falso. Pessoal, Maurício, beleza. Maurício, cadê Maurício? Ribeiro. Maurício Ribeiro Leite de Araújo. Beleza. Sou eu. Eu não acredito que seu nome é Maurício.
Então, aí eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer? Quem disse que foi Maurício? Como vê essa ideia que seu nome é Maurício? Bem, aqui quem fez... Quem, acho que foi o Detran, né? Detran de São Paulo que fez isso aqui. É o Detran. Ô Maurício, você conhece a pessoa que fez esse documento dizendo que você é Maurício? Não. Ah, você não conhece, Maurício? Então, Você acredita nela? É por fé pública, né? Essa é a nossa questão. Ah, por né? Fé pública. Fé pública, né? A fé pública garante, ou pelo menos deveria garantir pelo Estado de Direito, Você quer o que você acredita nesse cara que eu colocou o nome deles? Que é o Maurício? Bem, aí... Cadê a RG, Maurício? Deixa eu ver se Não tem RG, eu só tenho o da CNH e agora. A ideia aqui, irmãos, é que, resumindo, amiga e amiga, a ideia aqui é justamente essa. Olha só que situação. Eu creio em alguém que eu nunca vi, que colocou meu nome, Samuel. Nunca conheci esse cara, não sei quem foi. Eu creio nisso. Mas quando chega na palavra de Deus, cheia rica em detalhes, Você encontra isso. Fatos históricos que vão reforçar, vão provar Sim. que muitos que estão na Bíblia viveram realmente. Cidades existiram. Exatamente. Né? Guerras aconteceram. Exatamente. Existe muita evidência de que isso é real. Não tem nenhuma evidência para mim clara de que alguém registrou você como nome Maurício. Só tem um cara que foi lá e botou. Nunca vou ver esse cara. Não tem tem o dia, a hora, mas não tem uma base. Aí quando chega na hora da palavra de Deus, a pessoa simplesmente fala, olha, eu não acredito. Eu não creio. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então assim, quando nós pegamos isso, irmão, o Ezequiel já entrou nessa questão, você pode ir para Romanos 1:20, 1:20, e aí Romanos vai seguir justamente uma linha de pensamento, justamente que Ezequiel já falou aqui, que é em relação à natureza. Em relação à natureza. E aqui a gente já pode entrar no atributo Deus existe. Deus existe. Deus existe. Atributo Deus existe. Coisa linda. Aleluia. Romanos 1:20. Porque se Deus não existisse como muitas pessoas acham, muitas pessoas dizem, por que eu vou acreditar que você é Maurício? Sendo que eu tenho maior evidência de que Deus existe do que você é Maurício. Eu não tenho o direito de acreditar que você é Maurício. O dever de acreditar que você é Maurício. Romanos 1. Dá o motivo de muitas pessoas não creem no Senhor Jesus. Dá a razão de muitas pessoas desprezarem. Olha só o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos, olha só, isso aqui fala sobre atributos. Ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, gente, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Você pode dizer que Deus não existe, mas olha, o mundo, como Ezequiel falou, está cheio de evidências. Cheio. Só o nosso olho tem milhões de células, gente. Cones, né? Células em forma de cone para você ver. Milhões de células só para você compreender, só para você ter noção do que é preto e do que é branco. Aí Deus não existe? Gente, o sol vem, as estações do ano vêm para fazer o que o Ezequiel falou aqui, dar ao homem a oportunidade de colher o que ele plantou. Nunca falha. Por que os seres humanos estão vivos até agora, Maurício? Não parou de vir tudo aquilo que ele precisa para se manter, Ezequiel, vivo? E versículo 25 agora, continuando aqui. Olha só o que diz. Eles trocaram a verdade. Aqui eu acredito que é um dos motivos que muitos dizem que Deus não existe. Olha só. Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, é muito mais fácil eu dizer que Deus não existe porque Deus me ordena fazer alguma coisa. Então eu falo, olha, eu quero continuar nisso, então Deus não existe. Quero ser independente. Eu quero viver nisso aqui, isso é tão bom, é tão gostoso. Deus não existe não. Meu prazer. Verdade. A minha vontade. Então, para essas pessoas que buscam sua própria vontade, Deus não existe. E essa revelação da natureza a gente chama de revelação natural, né? Revelação natural. A revelação que todo mundo
todo mundo está vendo. E Paulo deixa bem claro, olha, esses que desprezam isso aí, eles são indesculpáveis. Naquele grande dia, meu filho, você viu a natureza, você viu tudo funcionando bonitinho. Eles são indesculpáveis. A genialidade da criação, eu acredito que mostra muito o Criador, né? Eu não me recordo quem é o autor desse pensamento que eu vou dizer aqui agora, e me desculpe por não citar a fonte, mas todos essa pessoa disse o seguinte: a lógica de algo precisa estar fora dele. Por exemplo, a lógica desse celular aqui, Ezequiel e Samuel, a lógica que está aqui dentro, ela foi pensada e construída fora do celular. Quem construiu, os programadores, os desenvolvedores, estão fora do celular. Então eu venho, crio o celular, programo o celular, eu estou fora do celular. E eu criei uma lógica. Eu criei algo que está aqui. Então, a criação, a lógica da criação precisa estar fora da criação. Precisa ser algo que seja superior à criação. Transcendente. Transcendente. Então, eu acredito que o nosso universo, nós acreditamos que o nosso universo foi criado. Teve um início. Diversos pensadores, até mesmo ateus, acreditam que o universo teve um início. Agora já existem novas vertentes falando sobre multiverso e tudo mais, mas a que mais é aceita na academia é que o universo teve um início. E falar sobre a genialidade da criação nos mínimos detalhes, como você falou das células do olho, como nós podemos falar sobre a ordem perfeita como as coisas acontecem na natureza e tudo mais, tratar tudo isso como sendo ao acaso, como se fosse o acaso que tenha feito, eu acredito que tem que ter mais fé do que eu creio que teve um criador. Ao meu ver, precisa de mais fé para dizer que aconteceu acontecendo, tudo isso, criou toda essa genialidade, do que tenhamos um criador. Aí vem a pergunta, por que esse criador é Deus? Né? Por que esse criador é o nosso Deus? Aí nós podemos explanar muito mais aqui esse assunto. Mas eu estou com receio aqui do horário, talvez a gente faça um podcast aqui somente para isso. Mas, respondendo a pergunta, aqui tem uma página que eu sigo, chamada Logos Apologética, né? E ele publicou um texto 2 dias atrás, né, falando sobre as evidências para Deus. Muito, muito interessante o texto. E aí ele colocou assim, o que é evidência? Evidência é tudo que aumenta a probabilidade de que alguma afirmação seja verdadeira. E aí ele colocou algumas coisas, né? Aqui está uma lista de apenas algumas linhas de evidências que aumentam a probabilidade da existência de Deus. Do Deus existe, entre aspas. Deus existe. A origem do universo, o ajuste fino do universo, a explicação do universo, a beleza objetiva do universo, fatos morais no universo, contingência no universo, a evolução da crença é verdadeira, a base da matemática, a base da mente, a base da matéria, a base da razão, experiência consciente, milagres documentados, inteligência e intelecção, experiências de quase morte, valores e deveres morais, liberdade de vontade, possibilidade modal de Deus, experiência religiosa. Glória a Deus. São muitas coisas que nós podemos... Cada ponto desse aqui a gente pode entrar aqui e falar durante muito tempo. Então existem evidências. É claro que para que creiamos em Deus também é necessário fé. Mas a fé também ela se baseia em evidências. Né? Então por isso cremos que Deus existe. Então essa é a minha fala de maneira rápida. Acredito que nós ainda podemos explanar cada ponto aqui, mas eu acredito que é isso que eu quero colocar aqui sobre Deus existe, sobre esse atributo. Deus existe. Glória a Deus. Eu não quero gerar polêmica, mas há quem diga que Deus não existe, Deus é, né?
Porque Sim, é verdade. Quem existe tem um princípio. Foi eu criado. existo desde tal dia, eu existo desde tal data. Eu não quero entrar nesse assunto. Entraremos ainda. Deus é. Deus é o que é. Deus é o que é. Como Moisés, né? Eu sou o que sou. Deus é o que é. É interessante que... Se eu perguntar aqui para os meus amados irmãos aqui... Essa jarra existe? Claro que existe. Existe. Sim. Mas sabemos que ela existe porque alguém os formou. Alguém o criou. Houve um criador. Houve um criador para que ela existisse. O senhor está aqui, o senhor veio do nada? Não. De onde o senhor veio? Do nada, nada se cria, né? Do nada, nada se cria. O senhor veio da sua mãe. Isso. Não, a mãe teve um pai, teve... Então, assim, tudo fica mais fácil de explicar. Agora, como se cada um de vocês que está vindo agora para algum objeto foi criado por alguém e você sabe que você veio de um pai, né? Meu amigo, no final de tudo, não tem como explicar. Não tem como explicar que isso aqui existiu do nada sem ter. Não tem lógica. Pra mim não faz lógica. O que eu trabalho, né, a ferramenta, a casa, a gente olha aqui, essa casa existe, mas teve um criador dessa casa. Teve alguém que foi lá, colocou um porcelanato, cada detalhe. Teve alguém pra, né, projetar. Né? Agora o universo, como o Maurício fala, com tanta beleza, meu irmão, sabe? Olha o sol. Riqueza de detalhes. Imagina se o sol fosse mais próximo da Terra. Ninguém sobrevivia. Né? A Lua, se você for observar também, está no lugar certo, meu irmão. No lugar certo. As estrelas, tudo. Aí eu vou perguntar, do nada, meu irmão, uma explosão, tudo foi tão perfeito, uma explosão, meu irmão. Eu acredito que é uma cegueira muito grande para não ver o tamanho que Deus é, né, e apagar Deus. Não tem como, o universo prova, pastor, realmente que Deus é o universo, sem palavra nenhuma, só o universo, como foi lido aqui. Paulo escreve, né? Como foi escrito aqui, Paulo escreveu, olha, não precisa falar muita coisa, só apenas olhar para o universo. Paulo escreve. Né? Olha para a natureza, né? Olha para as estações, elas não falham. Né? E nós vemos que não tem como. É como diz o Maurício aqui. Tem que ter a fé multiplicada para acreditar que tudo que foi criado foi do acaso tão perfeito, então tem que ter muita fé mesmo. Porque é simples acreditar no Criador que criou os céus e a terra. Aí é mais simples do que acreditar que tudo foi por acaso. Algo tão perfeito. Amém. Glórias a Deus. A gente olha também, observa também, como a gente é acostumado a viver no mundo, a gente nasce e a gente vive, as coisas são costumeiras, mas se você for analisar o que há por trás de tudo, é muito poder. O poder de você ter um cérebro, o seu cérebro ele envia ordens para você, o seu corpo obedece, você levanta, você come, você sai, você consegue fazer tanta coisa. Pra gente é tudo normal, bonitinho. Você enxerga, cara. Pra gente, tá bom, eu enxergo. Tá bom, eu tô comendo, tá bom, eu consigo dormir bem. Gente, existe um Criador. Existe um Deus Todo-Poderoso que fez isso ser possível, não é? Eu quero deixar mais um texto para vocês verem da onde vem a incredulidade no Senhor. Logicamente que vem muitas vezes da escuridão, de não ter ouvido a palavra ainda, mas vem também da maldade do homem. Olha só o que o salmista fala. Entenda, a Bíblia em si, ela responde ela mesma. Não sei se Paulo chegou a ler esse salmo, mas olha só o que diz o Salmo 10, versículo 4. Diz assim, em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa... Olha só o perverso. O que o perverso faz? Eu não quero saber. Olha só a irresponsabilidade de tantos agora. Ele simplesmente diz assim, Deus não existe. Sabe por que ele diz que Deus não existe? Ele é perverso. Aconteceu alguma coisa na vida dele. E ele acha que Deus é culpado. Deus é culpado. Por que Deus não fez? Deus não existe para mim. Para ele não. Por quê? Em outras palavras, não é que Deus tenha decepcionado ele. Ele
ele em si, na sua maldade, ele falou, olha, Deus não existe porque eu queria que isso acontecesse desse jeito. E aí o que é que Jesus ensina na palavra dele? Seja feita a sua vontade. Não a minha, tá entendendo? E quem disse que a vontade de Deus vai ser sempre na nossa visão maravilhosa, doce, né? Doce com mel. Não vai ser, gente. Não existe isso. A vontade de Deus é o quê, gente? Ó, olha, ele pega e fala, olha, eu me alegro na morte do justo. Ele disse. O justo pode ser minha mãe. Eu vou sofrer, eu vou chorar. Verdade. Aí, meus irmãos, a gente é naquela mesma história, gente. Soberania. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Verdade. E aí ele continua. Então, o camarada aqui, ele fala, olha, eu não quero nem saber, eu só quero dizer assim, Maurício, Deus não existe. Mas, rapaz, olha para aqui, olha para a natureza, Paulo diz, olha para a natureza. Ele fala, não, Deus não existe para mim. Sério? Aí eu volto a dizer, Ezequiel, é porque ele quer viver de alguma forma que contraria a vontade de Deus. Ele quer viver a vida dele. E ele vem aqui e a Bíblia diz assim, ó, o salmista diz assim, ó, na sua soberba o perverso não investiga. Ele fala o quê? Ele nem procura saber. E diz aqui, tudo que ele pensa é, Deus não existe. É que nem aquela pessoa que ela não busca o conhecimento de Deus, mas ela está falando em Deus. Ela está glorificando a Deus, mas ela nem sabe o que Deus quer, os atributos para poder servir a Deus melhor. E aqui entra outro salmo, que eu já estou em salmo, vamos para Salmo 19, só para a gente reforçar essa ideia, Salmo 19, 1. Na hora de parar, os irmãos falam aí, não sei. A gente combina aqui pra gente estar parando, não sei, vê aí vocês. Parar o quê? O podcast tá encerrar, vocês veem direitinho. Tô tranquilo aqui. Olha só, revelação geral. Só tem que ver lá a gravação, tá? Em Revelação. lá. Beleza. Revelação geral. O que é revelação geral? Revelação geral é aquilo que é aberto para todas as pessoas. Os que já são salvos e os que não são salvos. Essa é a revelação geral. Natureza, revelação geral. Criação é a revelação geral. Todo mundo entende, ou deveria crer, que existe um Criador. Então diz assim, olha só, quer ver a glória de Deus, irmão? O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, 19:1. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Revelação geral. É o que Paulo diz, olha aí, o céu está revelando a glória de Deus, rapaz. Olha para o céu e veja Deus, Maurício. Eu estou aflito, eu estou abatido, eu não vejo Deus mais falar na minha vida. Deus nunca mais falou comigo, meu irmão. Por favor, pare de ir para a igreja e só pedir para que o profeta fale com você, que Deus use o profeta. Meu irmão, vá às Escrituras. E se você não tiver força para abrir as Escrituras, irmão, olhe para a criação. Se alegre no Senhor. Se Ele sustenta tudo, Ele ainda cuida de você.